Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do segundo ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês. Sempre brinco e gosto de se ressaltar que vocês são meus sobreviventes do The Walking Dead da vida real. Vejam, galera, que chegamos à quarta semana do volume 6 do PET, do Plano de Ensino Tutorado. Vencemos mais essa etapa. Juntos somos cada vez mais fortes. E a temática de hoje é uma temática muito curiosa. Ela vai falar sobre as contestações político-culturais na década de 60. É uma década onde você tem muitas mudanças e a gente vai trazer para a realidade do Brasil o que está acontecendo lá fora. Antes de eu começar a falar dessa temática, galera, o que a gente sempre costuma dizer? Olha para cima aí. Você está vendo, né? Essa logo aí não está por acaso. Galera, essa logo é o projeto Escola Online. Para quem conhece, galera, beleza. Mas para quem está chegando, para quem está conhecendo o nosso canal, o projeto Escola Online, onde eu estou inserido e vários outros professores, é um projeto onde a gente procura disponibilizar para vocês uma educação de qualidade. Ela pode complementar aquilo que você está aprendendo. A gente usou várias mídias sociais, como é o caso do Twitter, como é o caso do Facebook. O nosso Instagram está ficando cada vez melhor por sua causa, onde você do PET encontra lá o cronograma com todos os horários e dias das aulas que serão postadas para te ajudar na resolução, nas sugestões de resposta que a gente faz. Você tem informações como quiz, entre várias outras. E aqui no YouTube também você encontra as nossas aulas que estão sendo disponibilizadas para você, para que você tenha um apoio, um material de apoio para te ajudar nessa caminhada. Você que ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreva, ativa as notificações, dá um like, tá? Porque é importante. Essa novidade é agora do lado, você está vendo aí, né? Agora estamos trabalhando com uma plataforma, tá? Para você que quiser encontrar o material, você vai lá na plataforma www.plataformaescolaonline.com.br. Então isso nos ajuda também a melhorar o nosso conhecimento e, óbvio, dar a vocês uma condição de mais o que? De mais facilidade em ter acesso ao conteúdo. Beleza? Então vamos começar a trabalhar, mas antes o que é normal a gente fazer? Todo mundo conhece, então é hora de rodar aquela vinheta. Vamos lá? Roda a vinheta! Bacana, né? Então agora a gente pode começar a fazer a coisa funcionar. Beleza? Então vamos lá, gente. Fique por dentro dos conceitos. Peguei o início para a gente entender qual é a temática da aula de hoje. Bom, contracultura. O que é isso, gente? Refere-se a um fenômeno cultural antissistema, ou seja, um movimento que ele vai questionar a cultura dominante. Hoje você vê músicas vindo da periferia, que de certa forma vem questionar a questão capitalista, o grafite, o hip hop, e que de certa forma que a gente chama da poesia marginal, que é muito legal. Então é um fenômeno cultural antissistema que desenvolveu primeiro nos Estados Unidos e no Reino Unido, tá? E depois se espalhou por grande parte do mundo ocidental. Você tem o movimento punk na Inglaterra, você tem o movimento hippie, e basicamente é o seguinte, ele se inicia entre o início dos anos 60 e meados dos anos 70. Representou um movimento de rebeldia e insatisfação que rompeu com diversos padrões ao contestar de forma radical comportamentos da cultura dominante. A gente fala muito, galera, que surge dentro de uma classe média, tá? Muito insatisfeita, galera, vejam vocês, com aquela ideia do consumismo, com os padrões que são vendidos. Então havia muito esse questionamento, tá? Sobre aquela coisa, aquela cultura enlatada. Como diria o Legião Urbana na geração Coca-Cola, quando nascemos fomos programados para receber, tá? Aquela história que nos empurraram dos enlatados do USA. Então a gente tem sempre aquela ideia da cultura de massa. E a contracultura ela questiona muito isso, tá? Possui um teor social, artístico, filosófico e cultural e se posicionou contra valores disseminados pela indústria e o mercado cultural. A cultura desse movimento está relacionada com a cultura marginal, alternativa e underground, e recebe esse nome por se posicionar contra a cultura dominante, a cultura erudita. Então o movimento de contracultura ele questiona isso. Nós temos aqui, galera, olha só, a questão de um símbolo hippie, né, a ideia de um movimento que ganha muita força. Isso acaba tendo reflexo aqui no Brasil.
Beleza, galera? Vamos lá então, olha só. Tá? Movimento de contracultura no Brasil. Então, galera, o que está acontecendo na década de 60 e 70 lá fora, vejam vocês, eu coloquei várias imagens, olha só. Faça amor, não faça guerra, a questão do movimento gay, você vê no Brasil um movimento de abaixo estatura, por quê? Porque nos anos 60 e 70 o Brasil está implementando um regime militar. E esse regime militar foi um regime muito pesado, muito autoritário, e que ele, de certa forma, é caracterizado pela censura, pela liberdade de expressão, por um autoritarismo de presidentes de alto escalão. Quase todos eles que governaram o Brasil de 64 a 85 ou eram marechais ou eram generais. Então, olha só, os movimentos de contracultura buscavam mudança de valores da sociedade, pregavam a paz, a harmonia e a igualdade. No Brasil, o surgimento da bossa nova e a consolidação da música popular brasileira, a Tropicália, representaram movimentos associados à contracultura, além do rock and roll. Só que a bossa nova, ela está indo na década de 50. Mas, por exemplo, a MPB, se você parar para pensar os grandes festivais de música que nós tivemos, tá, galera? Grandes festivais. Você percebe, por exemplo, tá? É um fato importante a ideia do cinema novo, que também foi importante para você retratar uma realidade que a galera não queria ver. Você tem, por exemplo, galera, o teatro de opinião, os centros populares de cultura. Então isso meio que quebrava aquele protocolo, aquela cultura maciça, aquela cultura de exaltação ao governo atual. Tá? Nós temos aqui, por exemplo, a Tropicália, onde você tem nomes como Caetano, Gilberto Gil, que vejam, trabalham muito com a ideia de cores. Por exemplo, você rompe um pouco aquela cor da farda, aquele cabelo militar tradicionalmente muito alinhado. Então você vem através do que? Através da arte, questionar o sistema dominante. Show de bola? Então olha só, galera, tá? Leia com atenção a letra da música abaixo. A música que eu vou colocar para vocês aqui, olha só, para não dizer que não falei das flores, é do Geraldo Vandré. 1968 é um ano muito importante na história, né? É o ano que você está tendo a Primavera de Praga, o movimento de Europa, mas eu queria que vocês entendessem, olha só, vou colocar aqui, por exemplo, essa imagem, uma imagem de protesto de uma jovem, ela foi fotografada em protesto à Guerra do Vietnã, então quer dizer, ela oferece a flor no lugar das armas, e essa música do Geraldo Vandré, eu vou colocar para vocês aqui na voz de um outro grande cantor, que eu acho que vocês conseguem entender. Saudoso Chorão aqui. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção e tal. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Então vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Reparem que é uma temática, uma outra batida, mas eu acho que essa está mais na vibe de vocês. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, e ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores, vencendo o canhão e tal. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Então vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Reparem que eles dão uma outra roupagem numa música que ela vira símbolo de uma época. E vou explicar para vocês o porquê.
todos armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Então, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Então, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Então isso, salve, salve Chorão, salve Charlie Brown Jr. E que mostra uma nova roupagem de uma música que vira um clássico. Quando ele coloca que nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando, seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão. Caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Galera, essa música se torna um clássico quando então o autor dela, o Geraldo Vandré, em 68, ele faz um momento crucial. Um momento onde o Brasil está vivendo um regime militar, o Brasil está se preparando para uma mudança estrutural, que logo depois a gente vai ter o ato institucional número 5, que é aquele de todos os atos que realmente é o mais perigoso. E aí você percebe que há todo um aparato de censura nessa época. Então vejam que quando ele coloca que nos quartéis eles ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Qual a razão de reprimir movimentos? Então ele fala da força nas escolas, nas ruas, campos, construções. Então quer dizer, o povo todo está se perguntando o porquê desse novo regime. Então, galera, é uma letra que eu acho bacana, eu até usei aqui uma roupagem que vocês conhecem. Então, vamos lá. Após a leitura dos conceitos e da canção, responda. O que foi um movimento de contracultura, galera? O que a gente acabou de ver? É um movimento, como a gente falou, cujo objetivo o que é? Questionar uma cultura dominante. É um movimento que ele vem colocar os valores dominantes em questionamento, em dúvida. Então eu coloquei o seguinte: podemos considerar que o movimento de contracultura é um movimento de questionamento e negação da cultura vigente, que visa quebrar tabus, ou seja, que visa não aceitar tudo goela abaixo, que contraria normas e padrões culturais que dominam uma determinada sociedade. Então quer dizer, você meio que não é chocar por chocar, é você buscar entender que, por exemplo, essa cultura de massa que muita gente considera errada, foi o que? Tinha que ser questionada. Tá? Então você tem mais aqui dos punks, que na Inglaterra tiveram um papel muito importante. Tá? Vejam que é um tipo de visual completamente novo para a época. Tem aqui também a questão do movimento hippie, né? A questão da flor, das cores. Então realmente o tropicalismo ele tem um pouco dessa inspiração de ser um movimento de contracultura. Tá? Beleza? Então olha só. E claro, a ideia do famoso símbolo da paz, do símbolo hippie, que nos é muito peculiar. Show de bola? Bem, letra B, na sua opinião, então galera, opinião pessoal, qual a principal crítica apresentada na canção? Então gente, eu estou falando aqui em 68, já tem 4 anos de regime militar, então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, resposta pessoal, tá? A opinião de vocês, mas vejam, o que eu coloco para vocês? Vamos lembrar, atenção, é uma época de regime militar. Então o que a gente tem no regime militar, galera? Olha só, o regime militar é marcado por autoritarismo, tá? Pela questão da repressão e censura. E então, eu acho que ele está criticando exatamente essa falta de liberdade. Esse governo autoritário que, pela ordem, pela segurança, ele começa, por exemplo, como a gente sabe, né? Você vai criar só 2 partidos políticos, você vai proibir voto para presidente, você vai tirar o voto para prefeito, para governador. Então há um momento de muita tensão. Então eu coloquei algumas imagens onde a sociedade realmente protesta contra esse novo governo. Ao protestar contra a ditadura, eles realmente questionavam as mortes. Você tem aqui algumas marchas onde a população buscava direitos. Então você vai perceber que é uma canção, claro, né, galera, cujo objetivo é estar denunciando essa nova forma de governo.
que perdurou durante 21 anos na história brasileira. Beleza, galera? Então essa questão do militarismo, isso é muito questionado. Mas é a resposta de vocês, que eu acho que uma boa leitura, ouvindo de novo um som, você pode ouvir a letra original com o André, ou esse reggaezinho com o Charlie Brown, para você fazer essa boa leitura. Show? Então vamos lá. O que buscava o movimento de contracultura? O que a gente falou? Quebrar os padrões, quebrar paradigmas e contestar a cultura dominante. Então olha só, gente, olha só, eu coloquei para vocês. O movimento de contracultura buscava questionar o modelo cultural vigente, ou seja, em evidência, quebrando tabus e contrariando normas e padrões dominantes. Já falamos isso na primeira. Nesse sentido, a contracultura vem para questionar as normas hegemônicas, aquilo que é predominante, como forma de indicar que algo na cultura está errado e deve ser modificado. Então eles realmente não concordavam com a maioria, com aquela cultura em massa, e queriam protestar. Tá? Então você tem uma cena emblemática do Festival de Woodstock, que protesta também contra aquela cultura militar dos americanos, os jovens que iam para a Guerra do Vietnã. Tá? Temos aqui mais uma vez hippies, né? Com as suas cores, os seus cabelos que realmente rompem com todo o padrão cultural de cabelinho na régua, farda militar. Então isso é interessante para a gente poder entender. Show de bola? Então vamos lá, segue o barco. Tá? Você tem uma imagem aqui, amor não guerra. Tá? Então a foto de jovens de protesto na Guerra do Vietnã, onde se morreu muita gente, né? Muitos americanos, principalmente. As pessoas falam, né? Morre lá 260 mil americanos e mais de 3 milhões de vietnamitas. Mas, por exemplo, a gente vê só o lado americano de jovens que, ao invés de estar em casa, com a sua família, tocando a sua guitarra, lembra? Mandado foi ao Vietnã lutar com os Vietcongs. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e Rolling Stones. Então, galera, vejam vocês. Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra, movimentos como o Maio de 68, né, a famosa Primavera de Praga, o ano dos movimentos estudantis, ou a campanha contra a Guerra do Vietnã, culminaram no estabelecimento de diferentes formas de participação política. Seus slogans tais como "Quando penso em revolução, quero fazer amor", se tornaram símbolos da agitação cultural dos anos 60, cuja inovação relacionava-se. Então, galera, a década de 60 é a década da revolução sexual, quando a mulher também está falando muito sobre a questão do prazer, da pílula anticoncepcional, é a famosa, claro, muita gente mistura a ideia do sexo, drogas e rock and roll, mas é a liberdade, realmente uma época onde a droga, né, principalmente as drogas sintéticas, o ácido glicético, o LSD, então realmente isso se torna algo muito difundido, uma forma de se libertar contra aquele padrão. Tá? E eles usam realmente isso como protesto. Então, o que eu estou falando aqui? Quais as alternativas que eu tenho? A contestação da crise econômica europeia, que fora provocada pela manutenção das guerras coloniais. A organização partidária da juventude comunista, visando o estabelecimento do Estatuto do Proletariado. A unificação das noções de libertação social e libertação individual, fornecendo um significado político ao uso do corpo. A defesa do amor cristão e monogâmico, ou seja, de um só parceiro, com fins da reprodução, que era tomado como solução para os conflitos sociais. Ao reconhecimento da cultura das gerações passadas, que conviveram com a emergência do rock e outras mudanças nos costumes. Galera, o que eu estou falando? Quando eu penso em guerra, eu tenho vontade de fazer amor. Eu quero usar o meu corpo, tá? Eu estou realmente usando o meu corpo, então quando a gente fala hoje, por exemplo, a mulher levanta a bandeira de que meu corpo, minhas regras, isso vem lá de trás. Faça amor, não faça guerra, paz e amor. Então, realmente, eu estou falando da ideia da libertação social individual. O indivíduo se vendo como que? Como parte importante. Então, a letra C de certa seria aquela que nos atende. Questãozinha do Enem, que trabalhou muito com essa questão. Tá? Essa questão da contracultura que a gente tem que levar em consideração. Beleza? Então, galera, segue o barco. Vamos lá. Na década de 1960, surgiu nos Estados Unidos e na Europa um movimento conhecido como contracultura. A respeito desse movimento, assinale a alternativa correta. Então tá lá. A contracultura representou uma reação da juventude de classe média contra o estilo de vida baseado no consumismo individualista. Fala, opa, classe média, reclamando com a cultura de massa, valorização da identidade, beleza. O que a B não pode ser? Vamos ver. Nos Estados Unidos, a contracultura reforçou o estilo de vida americano, o American Way of Life, para resistir à influência do socialismo cubano. Galera, se eu reforço o American Way of Life, isso é uma cultura de massa. Eu estou indo contra esse estilo e eu quero ir contra a cultura dominante. Então, quer dizer, a manifestação manifestamente imperialista, o movimento de contracultura apoiou a participação dos Estados Unidos na guerra contra o Vietnã. Pelo contrário,
Protestavam porque eles achavam que o lugar do jovem era nos Estados Unidos, não no Vietnã. A contracultura ficou restrita aos Estados Unidos, por se tratar de um movimento de caráter nacionalista. Gente, no enunciado eu já falo da Europa, então eu já mato essa resposta aqui. Uma das principais características do movimento de contracultura foi a defesa da padronização do comportamento e massificação da cultura. Galera, a gente acabou de falar que eu estou indo contra o que, gente? Contra a cultura de massa. Então, aquela que melhor nos atende, o que é? A letra A de acertei de novo. Então, mais uma vez, a gente o que? Traz uma temática bacana para se pensar. E, gente, obrigado por estarem comigo. Grande beijo. Quem puder, vai lá, dê uma moral nas nossas redes sociais, porque, como eu sempre falo, isso só nos fortalece. Beijo no coração de cada um de vocês. E nesse momento, quer dizer, galera, nem tudo que é igual empurrado goela abaixo tem que ser aceito. Beleza? Hashtag fica a dica.